Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de The Witcher. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, te agradeço demais. Bom, gente, demorou, mas eu finalmente estou trazendo aqui para vocês os meus comentários, porque eu não sou crítica, pra dizer que eu tô trazendo aqui uma crítica, mas enfim, da terceira temporada de The Witcher. Eu demorei um pouquinho pra assistir, pois estava sem tempo, então não consegui fazer o vídeo logo que a série saiu, pois não consegui assistir, né, logo que a terceira temporada saiu. Também não fiz vídeos antes, né, pra quem não sabe, a gente tem toda uma playlist aqui no canal com resenhas de todos os livros da série The Witcher. Essa playlist vai estar nos cards e na tela final para vocês assistirem. Tem alguns vídeos sobre coisas do universo de The Witcher. Eu já fiz sobre Kaer Morhen, eu já fiz sobre os bruxos, que mais? Eu já fiz ranqueando os livros da série. E normalmente eu faço antes da temporada estrear, né? Mas esse ano simplesmente não deu para fazer isso, tá? Então o que a gente vai ter aqui dessa vez é só a crítica da temporada mesmo. Pretendo fazer mais pra frente outros vídeos de The Witcher. Não vou parar de produzir conteúdo sobre The Witcher aqui no canal, porque é um universo muito vasto, tem muito material. Então, se você gosta dessa saga, fica de olho por aqui, já aproveita e me deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você quer ver, o que você quer que eu fale sobre The Witcher aqui no canal, tá bom? Tem toda uma playlist, vai lá, confere, vê se tem mais coisa lá que você quer e deixa aqui pra mim o seu comentário. Eu não escrevi exatamente o roteiro, mas eu tenho aqui alguns tópicos que eu tenho pra abordar com vocês. Primeira coisa, a terceira temporada, ela adapta os seguintes livros. Tempo do Desprezo, principalmente, tá? São os acontecimentos de Tempo do Desprezo, que é o quarto livro da série. Tem ainda alguns acontecimentos de O Sangue dos Elfos aparecendo e reverberando aqui. Na verdade, O Sangue dos Elfos vai reverberar na série inteira, né? Mas enfim. E já introduz alguns personagens de Batismo de Fogo. Um exemplo, a Milva. Mas em Batismo de Fogo a gente vê mais ela, na verdade, nos livros, ela aparece em Batismo de Fogo, tá? Aqui esse acontecimento está sendo um pouquinho adiantado. Eu confesso para vocês que quando foi anunciado que o Henry Cavill, que é super fã de The Witcher, mas ele é fã, parece que principalmente dos jogos, ele é super fã de The Witcher, ele fez tudo para conseguir esse papel, ele simplesmente nasceu, na minha opinião, para ser Geralt de Rivia. Eu fiquei um pouco ali alarmada quando ele saiu, né, quando foi anunciado que a terceira temporada seria a última dele. Eu pensei, bom, e aí foi anunciado que ele saiu por divergências criativas. Eu pensei, bom, vai ser uma bomba. Que o cara jogou os jogos e leu os livros. Então assim, ele é muito fã. Eu pensei, vai ser uma bomba? Não é, tá? Não entendi por que ele saiu, tá? Muita gente especulou que ele saiu, porque tava lá naquela época daquela confusão de vai ser o Superman, não vai ser o Superman, né? Muita gente brinca que fala que ele saiu por conta disso, para poder se dedicar a ser o Superman, e logo depois a DC chutou o rapaz. Eu acho que ele não faria isso. Nenhum agente competente deixaria um cidadão fazer uma coisa dessas. Então eu não sei o que rolou. Eu acredito mais na possibilidade de divergências criativas mesmo, mas eu não entendo o porquê. A gente vai falar mais pra frente, aí vocês vão entender, eu acho, que na medida que eu for falando o que eu achei da temporada, eu acho que vocês vão entender a minha opinião sobre as alterações que eles estão fazendo e sobre o andamento da série como um todo, tá? Eu acho que vai ficar claro porque que eu não entendo o motivo do Henry Cavill ter saído por divergências criativas. Pra mim, simplesmente não faz sentido. Como alguém que leu todos os livros, e de novo, resenhei todos eles aqui no canal, então se você quer ter um detalhe maior e da minha opinião sobre cada um dos livros que você já leu, dá uma conferida nas resenhas que tem de todos, tá? Tá nessa playlist sobre The Witcher que tem aqui no canal.
Então, eu li todos os livros e eu vi o que tem de bom e o que tem de ruim neles. Porque, assim, The Witcher não é uma série perfeita. Eu aponto lá alguns aspectos que me incomodaram na série, tá? Nos livros. Então, assim, eu sei o que tem de problemático ali. Assim como qualquer um que tenha lido e que achou algum problema ali. Então, eu acho que a adaptação da Netflix tá fazendo um trabalho muito bom. A série da Netflix tá muito boa. Eles fizeram mudança nos livros? Fizeram. Um exemplo, aqueles obeliscos não existem nos livros. Pessoas que já jogaram os jogos, eu nunca joguei, me falaram que aquilo ali é para agradar o pessoal que veio dos games. Beleza, ótimo ligar as duas coisas. Acho muito interessante. E até o momento tá funcionando, tá? Então, assim, as alterações que eles estão fazendo, né? Porque o enredo principal ali é o enredo dos livros. A alteração que eles estão fazendo na história dos livros, ela até essa terceira temporada tá se mantendo coerente com a narrativa que tá ali sendo apresentada na série. Então, assim, não é como, por exemplo, acho que toda vez que eu falo de The Witcher, eu cito essa série de exemplo aqui, que é Shadowhunters, que eles começaram a alterar coisas do livro, e assim, gente, estaria tudo bem, porque assim, né, roteirista precisa de uma licença poética, é uma adaptação, aquela história toda que a gente já falou aqui. Só que em Shadowhunters, lá pelas tantas, já não fazia mais sentido com o que estava nos livros da Cassandra Clare, mas nem com o que estava na série. Então temos um problema aí. Em The Witcher não é isso que está acontecendo. Continua tendo sentido com coisas que a gente tem nos livros. Então o que está fiel aos livros está com sentido com o que está na obra original. E as mudanças que eles estão fazendo estão se mantendo coerentes com o que a gente vê na série. Então, assim, não tá ficando desconexa a série. Então, tá fazendo sentido dentro do universo da série, que é uma adaptação. Então, está funcionando bem. Eu vou falar mais pra frente as mudanças que a gente tem nessa terceira temporada em relação aos livros que ela adapta, tá? Mas mais pra frente a gente fala disso. Inclusive, alguns aspectos que pra mim são problemáticos nos livros, a série tá conseguindo melhorar. Como, por exemplo, dar mais destaque pra Yennefer, mostrar mais dessa relação familiar entre Geralt, Ciri e Yennefer, que nos livros, tá? A gente até consegue entender, mas em alguns momentos parece que isso fica mais por conta do esforço e da interpretação do leitor, do que a série mostrando, os livros mostrando isso efetivamente. Tá? A gente tem sim alguns momentos no livro, mas na série isso tem um destaque muito maior, principalmente nessa terceira temporada. E também a série tá tornando a história mais ágil. Porque os livros, gente, em alguns momentos, eles são muito lentos. Principalmente Tempo do Desprezo, que eu acho que foi o livro que eu menos gostei. Tem um vídeo de ranking dos livros aqui no canal. Eu acho que o Tempo do Desprezo foi o que eu menos gostei pelo seguinte: a cena do deserto que tem nessa terceira temporada, na hora que essa série apareceu no episódio, eu pensei, ferrou. Ela vai ficar, os episódios são de 40 minutos a 1 hora, ela vai ficar 1 hora andando nesse deserto. E eles vão fazer uns 3 episódios disso. Não, um episódio só, em poucos minutos se resolve, tá? Assim, ela não fica o episódio inteiro andando no deserto. No livro, ela passa capítulos e capítulos sozinha no deserto. Aí ela encontra o cavalinho, que é o unicórnio. E ela não sai daquele deserto. E o deserto é só areia. Acontece algumas coisas? Acontecem. Aquelas visões lá que ela tem, algumas que estão lá na série, não existem no livro. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas, mesmo assim, no livro, isso é lentíssimo. Na série, eles se ativeram só a ela encontrar o cavalinho e as visões que ela tem. No livro, não, tem alguns momentos e ela se alimentando ali em alguns momentos e tal. No livro, gente, isso se estende, que não acaba. Ela fica quase Tempo do Desprezo inteiro, se não me falha a memória, que já tem um tempinho que eu ali, andando nesse deserto. É muito chato. Eu lembro que eu reclamei horrores. Eu acho que a resenha desse livro foi, acho que uma das resenhas que eu descobri que o fandom do Sapkowski, dos livros e dos games, às vezes é um pouco bravo. Porque eu não gostei muito desse livro e eu fiquei um pouco com medo, porque quando eu li, né, ele é o terceiro livro. Terceiro? Não, ele é o quarto livro. E eu já tinha todos os livros.
e faltavam mais 4 para eu ler, né? 3 da série e Tempo de Tempestade, que é um livro ali que se passa entre algumas histórias, mas que é melhor ler depois. Eu pensei, ferrou! Eu tenho todos os livros. Se o próximo for ruim, que é Batismo de Fogo, eu tô lascada, mas não. Batismo de Fogo, inclusive, é um dos meus favoritos. Então, assim, não desanda, mas Tempo do Desprezo é muito lento. E a série conseguiu tornar esse livro muito ágil. Inclusive, eu acho que eu gosto mais da terceira temporada do que eu gosto de Tempo do Desprezo. Como ali, se a gente for considerar a terceira temporada uma adaptação só de Tempo do Desprezo, por exemplo, ela é melhor do que o livro, pelo menos pra mim. E nas minhas resenhas dos livros, se vocês olharem, vocês vão encontrar nos problemas que eu vi uma constância em 3 reclamações. No caso específico de Tempo do Desprezo, no Congresso dos Feiticeiros, o Geralt fica encarando os peitos das feiticeiras o tempo todo. Elas estão ali com roupas transparentes, o autor descreve muito que elas estão assim, as mulheres. Os homens também estão mais, alguns estão mais pelados, mas ele tira um tempo para descrever o corpo das mulheres. O Geralt, em um determinado momento, ele conversa com uma feiticeira olhando para os peitos dela. Então eu reclamei bastante disso, um monte, teve gente que não gostou. Paz, tá? Minha opinião, não sou dona da verdade. No fato do Sapkowski, e aí isso acontece em vários livros da série, em alguns momentos ele fica ali para criar uma tensão, insinuando que a Ciri pode sofrer abuso sexual, e ele tenta desenvolver a personagem em alguns momentos a partir disso, tá? Desse sofrimento, ai meu Deus, eu quase sofri isso. E outra coisa que eu reclamei também foi o fato do Sapkowski não saber, né? Já vimos os 2 exemplos. Escrever muito personagens femininas. Eu acho que ele escreve personagens femininas assim um pouquinho mal. Então ele quase não desenvolve elas. Então a série tá melhorando esses aspectos que aí os livros têm, no meu entendimento, pra mim, tá, gente, de problemático. E desses 3 aspectos, na série, por exemplo, o Geralt dá uma encarada no decote de uma feiticeira lá. Mas isso é muito sutil, acontece uma vez só. E eu acho que eu só percebi, porque eu li os livros, então eu tava esperando o momento em que ele fosse fazer isso. Então eu já tava meio que ligada, né? Começou o congresso, tô assim, opa, deixa eu ver aqui. Além disso, até o presente momento, até a terceira temporada, a gente não tem uma tentativa de desenvolver o crescimento da Ciri a partir de um abuso. E as personagens femininas, gente, estão muito bem desenvolvidas. Muito, muito mesmo. Inclusive, essa é a temporada principalmente da Ciri, mas também de Yennefer de Wengerberg. Maravilhosa, perfeita, sem defeitos, tá? Freya Allan e Anna Charlotte deram, não sei se estou pronunciando o nome dela certo, tá? Mas elas deram o nome delas, tá? Levaram essa temporada assim com maestria, arrasaram, deram o nome ao ponto do Geralt, né? O Henry Cavill ficar um pouquinho apagadinho ali. Eu me pergunto se não foi por isso que o Henry Cavill falou, opa, deixa eu sair daqui, isso não tá legal. O Geralt não tá tendo o destaque que merece, deixa eu sair daqui, não tá legal. O que é uma pena, tá, gente? Porque, na minha opinião, esse é o papel da vida do Henry Cavill. E não é porque assim, como é que ele conseguiu esse papel? Ele é muito fã dos jogos. Leu os livros também, pelo que eu entendi, mas ele é muito fã dos jogos. E aí a galera que é fã dos jogos começou a fazer várias fansarts com ele como Geralt. E ele super comprou a ideia. Fez de tudo para interpretar esse papel. Foi no net, enfim. Ele fez muito essa série acontecer. Então, assim, foi uma surpresa para todo mundo quando ele saiu. E porque quando ele começou a fazer, além da caracterização ter ficado muito bem feita e dele realmente parecer o Geralt na série, ele faz muito bem. Muito bem. Pra mim é o papel da vida dele. Das coisas que eu já assisti dele, né? Eu não vi tantas coisas dele, mas, por exemplo, coisas mais recentes dele que eu já vi. Missão Impossível, Efeito Fallout. Eu acho que é Efeito Fallout mesmo que ele tá. Que ele participa ali. Tá belíssimo ali, inclusive. Enola Holmes e, é claro, Superman, Liga da Justiça, enfim. Eu não gosto do Henry Cavill como Superman, já começa por aí. Muita gente acha que o papel da vida dele é o Superman, eu discordo totalmente. Ele nasceu para ser Geralt de Rivia.
tá? Ele nasceu, ele faz muito bem, ele é muito carismático, né? Ele é um ator, além de belíssimo, ele é muito carismático, mas eu acho que ele faz melhor papéis de personagens mais sisudos, né? Que é o caso lá do personagem dele em Missão Impossível, eu acho que é mais assim mesmo, não é tão simpático com todo mundo, tem mais a cara fechada. E o Geralt, gente, o Geralt, assim, dos livros, quem acompanha a relação dele de amizade com Jaskier sabe do que eu tô falando. Na série também, né? Logo, quando a série, primeira temporada saiu, viralizou a música Deu um Trocado pro Seu Bruxo, né? Em português, vamos enaltecer aqui trabalho de dublagem do Rafael Rossato, que dublou Jaskier. E ali a gente consegue ver o tanto que o Geralt fica de saco cheio do Jaskier, sabe? Em alguns momentos, ele e o Jaskier, assim, é uma relação muito fofinha de ver, mas ao mesmo tempo chega a ser engraçado, porque o Jaskier é todo carismático, todo feliz, e o Geralt é muito sem paciência. Então, assim, é um complemento muito interessante. Então, assim, o Geralt é mais sisudo. Pra mim, é o papel da vida do Henry Cavill, é o papel que ele fez melhor. Eu confesso que eu tenho lá as minhas dúvidas se o Liam Hemsworth, que é quem vai assumir o papel de Geralt a partir da 4ª temporada, pois Henry Cavill não voltará. Socorro. Eu tenho lá minhas dúvidas se ele vai dar conta, porque o Liam já é um cara um pouco mais carismático, tá? Já vi coisas do Liam, sei que ele é um bom ator, mas por enquanto eu tô num momento de só acredito vendo. Enquanto os fãs da DC são viúvas do Henry Cavill como Superman, né, do personagem que ele perdeu, eu sou viúva do Henry Cavill como Geralt de Rivia, tá? Eu acho que até eu ver o Liam Hemsworth como Geralt de Rivia, eu vou seguir ali meio cética, tá? Quando a temporada sair, vou fazer vídeo e aí eu falo pra vocês, tá? O que eu achei do trabalho do rapaz, mas por enquanto sigo com dúvidas. Espero, sinceramente, pelo bem da série, que é uma série que eu gosto, é um universo que eu gosto, que eu esteja errada e que ele arrase, tá? Eu espero, de verdade, mas eu tô um pouco viúva de Henry Cavill, tá? The Witcher é uma série de fantasia, e aqui falando tanto da adaptação da Netflix como os livros, que ela não tem uma pretensão de ser muito grande, como Os Anéis de Poder, como House of the Dragon, como Game of Thrones foi. Ela é uma série mais contida, tá, gente? Tanto em termos de orçamento, que é consideravelmente menor do que o dessas outras séries que eu citei aqui de exemplo, como em termos de pretensão mesmo, tá? Essas outras séries, né, House of the Dragon, Os Anéis de Poder, Game of Thrones, elas foram feitas, né, e aí o orçamento delas reflete um pouco isso, para alcançar públicos maiores para fantasia, né? The Witcher eu acho que não, ele não se propõe a trazer gente que não gosta de fantasia pro universo de fantasia. Ela é uma série mais contida na pretensão dela, ela não quer ser muito grande. Me parece que ela é muito feita para fãs dos livros, com pinceladas pra galera que gosta dos games e que jogou os jogos, ou pra galera que gosta dos dois. E aí, as modificações que eles estão fazendo, que tá tornando essa série mais ágil, aí eu já acho que essas modificações são pra atrair o pessoal que não leu os livros e não jogou os jogos. Porque, por exemplo, se você nunca leu os livros e você tá assistindo a série, ela precisa ser mais ágil pra você. Né? Ela precisa, por exemplo, teve uma coisa, e aí assistam a minha crítica da 2ª temporada, que eles adiantam a cena final da 2ª temporada da série de The Witcher. Isso nos livros só vai acontecer no último livro. No momento que acontece, eu fiquei, meu Deus do céu, eu perdi alguma informação, eu vou voltar. E tanto que, assim, quando eu releio os livros, e sei lá, eu acho que quando lançarem todas as temporadas e a série for finalizada, talvez eu faça alguma coisa lendo os livros e assistindo as temporadas correspondentes para eu poder conseguir pegar essas coisas um pouco melhor. Porque os livros têm muitos elementos, às vezes eles são muito lentos, às vezes é um pouco complicado. Então, assim, eles adiantaram uma coisa que, sinceramente, e como eles desenvolveram um pouco mais isso nessa 3ª temporada, eu acho que se, para efeitos de série, para alguém que nunca leu os livros, se isso fosse revelado no final, ia aparecer do nada.
sabe? Pra série de TV é uma coisa que simplesmente não funciona. Pros livros eu já fiquei meio perdida, mas dá pra entender, mas pra série não funciona, sabe? Precisa ter alguma coisa mais ágil. E eu acho que a série tá fazendo essas mudanças, e aí nessas mudanças que tornam a história mais ágil e que explicam algumas coisas que são explicadas mais pra frente, mas ao mesmo tempo seguram algumas informações também, que eles atraem um público que não é nem o público do jogo, nem o público dos livros. E também nesse universo que eles estão expandindo, né? Porque por mais que a gente tenha alguns probleminhas aí, por exemplo, The Witcher: A Origem, eu não gostei, ainda assim eu acho que The Witcher tem o universo The Witcher como um todo tem um potencial gigante para virar um universo compartilhado vasto, bem feito e interessante, como, por exemplo, o universo de Star Wars. E aí, assim, eu não tô comparando aqui The Witcher com Star Wars, tá? Também tem aí uma diferença de proporção de tamanho para as coisas. The Witcher é muito mais recente, enfim. Mas, por exemplo, em Star Wars, a gente tem coisas que não funcionaram tão bem. Por exemplo, eu estou nesse momento agarrada em o livro de Boba Fett. Eu sei que o Obi-Wan Kenobi teve gente que não gostou, né? Tem gente que não gosta da trilogia de filmes mais recente, né? Então, assim, vai ter coisas que vai agradar diferentes públicos. Então, eu acho que The Witcher tem esse potencial aí para expandir, né? A gente já tem aí os jogos que fizeram muito sucesso, que foi responsável pelos livros explodirem, mas os livros foi o que iniciou essas histórias. Então a gente tem livro, a gente tem jogo, a gente tem HQ, a gente tem agora a série. Então, assim, tem o spin-off, que é The Witcher: A Origem, tem o spin-off The Witcher: A Lenda do Lobo, que é muito bom, é um filme no estilo de anime, tá na Netflix também, então assistam. Eles estão pensando em fazer um spin-off dos ratos. Não sei porquê. Eu acho que seria muito interessante, por exemplo, um spin-off contando a história da Falca, porque é muito legal. Algo mais focado. A gente tem um pouco disso em The Witcher: A Origem, mas eu achei que não funcionou tão bem. Focado, sei lá, nos elfos mesmo, sei lá, um spin-off depois de The Witcher: A Origem, talvez. Eu não sei se The Witcher: A Origem tem como salvar, mas focado na origem dos bruxos. De novo, The Witcher: A Origem mostra isso também. Mas como que eles foram surgindo depois disso? Como que Kaer Morhen surgiu? Enfim, mostrando essas diferentes escolas. Então, é um universo com potencial vasto. E eu acho que a Netflix está sabendo aproveitar isso para atrair um público novo. Mas aí, de novo, é um universo que pode ser vasto, mas uma escala menor do que essas outras histórias que eu citei aqui. Não tem uma pretensão de na série The Witcher específica, que foi quem, né, essas adaptações, esse universo compartilhado na Netflix tá expandindo, que começou isso, não tem uma pretensão de ser gigante. Ela sabe o público que ela quer alcançar. Já essas outras histórias que eu citei, né, por exemplo, Game of Thrones, House of the Dragon, eu acho que foram feitas para atrair um público maior mesmo. Um público que, de repente, nunca consumiu fantasia e passou a consumir. The Witcher tá focado ali, me parece, no público que já consome isso. Ou já consome fantasia, ou já consome The Witcher especificamente. Nessa terceira temporada, eu só vi uma coisa que me incomodou. Quando a Yennefer vai com a Ciri pra Aretusa, ela e o Geralt lá se separam, ela fala, não, beleza, eu levo a menina. Aí tem a cena da casa de banhos. E até então a Yennefer tá com a Ciri, fica aqui do meu lado. Vou te proteger, vou estar fazendo de tudo pra proteger ela. Então, o combinado é que a Ciri vá com ela pra Aretusa. Pelo menos foi isso que eu entendi. Beleza, tem a cena da casa de banhos que é até bem fiel ao que tem no livro. Aí a Ciri e a Yennefer ali discutem. A Yennefer vai embora pra Aretusa. E aí a gente já vê a Ciri em Aretusa, mas aí parece que ela volta pra poder encontrar com o Geralt, sendo que o Geralt tava num outro lugar. E, tipo assim, tem um problema aí temporal, porque o Geralt tava num outro lugar. Como é que ele conseguiu chegar rápido em Aretusa? E aí pareceu que a Yennefer tinha esquecido a Ciri, largado a Ciri lá, que até então a Ciri ia com ela, e ido para Aretusa sozinha. E a Ciri, o que a Ciri ficou fazendo? Ela parou no meio do caminho pra encontrar o Geralt.
Eu achei isso aí um problema meio que de continuidade. Ficou faltando uma coisa aí no meio, entre a cena da casa de banhos, a gente vê a Ciri encontrando com Geralt e Aretusa, que explicasse isso daí. Ficou meio, fiquei, hã? Como é que esse cara foi parar aí, gente? Ele tava em outro ponto. Aí vai, busca o Jaskier. Eu achei que isso ficou meio desconexo. Agora, eu vou ler pra vocês um post que a editora Martins Fontes, que é quem publica os livros da série The Witcher aqui no Brasil, fez falando das diferenças entre a terceira temporada e os livros. Eu vou deixar o link deste post aqui embaixo na descrição para vocês lerem, tá? 1. As mortes de Godringer e Fen. Enquanto nos livros a dupla é morta por assassinos durante o golpe de Tannered, na série, ambos são queimados vivos por Rience em seu escritório. 2. Os protagonistas em Tannered, que é a ilha onde fica Aretusa. Na série, Geralt se encontra com Ciri e Jaskier e vão juntos para Tannered, enquanto Yennefer fica para trás com Tissaia. Já nos livros, Yennefer e Ciri se encontram muito antes e vão juntos para a ilha. É esse meio que o problema de continuidade que eu vi na série, tá? 3. A jornada de Geralt. Na série, Geralt viaja para Vulpene em busca de informação sobre Rience e lá descobre o que aconteceu com as garotas sequestradas. Já nos livros, ele consegue informações sobre o assassino de uma maneira completamente diferente. 4. Jaskier cuidando de Ciri. Na série, Jaskier é chamado para ficar de olho em Ciri enquanto ela serviu de isca para atrair Rience. Nos livros, nada disso acontece, pois os protagonistas não tentam atrair Rience. 5. A morte de Rience. Na série, Rience morre decapitado nas mãos de Geralt, mas nos livros ele se afoga num lago congelado. Inclusive, se não me falha a memória, nos livros isso acontece mais pra frente, eu acho. Ou eu tô confundindo com outra pessoa. 6. O papel de Radovid. Nos livros, Radovid V é filho do rei Vizimir e da rainha Redwyn e se torna rei da Redânia anos após a morte de seu pai. Porém, na adaptação para a série, Radovid é irmão e braço direito de Vizimir, e ele se torna rei de um jeito diferente também. 7. O plano de Vigilforts é descoberto. Na série, Geralt e Yennefer descobrem que Vigilforts é o responsável por ajudar Rience e pelos experimentos com as garotas sequestradas. Mas nos livros, essas informações não são descobertas, embora os três tenham um confronto em Tannered. 8. As visões de Ciri em Korat. A série e o livro retratam a jornada da princesa no deserto de uma forma bem similar. Isso eu concordo. Mas a série adiciona mais uma visão de Ciri, sua mãe e a avó empurrando-a para a morte, que foi aquilo que a gente falou dela no deserto. Os cenários em CGI e às vezes alguns efeitos, em alguns momentos deixam um pouco a desejar, tá? Mas eu acho que isso se deve ao orçamento e também à pretensão da série. Mas as cenas de luta são um espetáculo, tá? Tanto as cenas de luta com espada, quanto as cenas de luta com magia. As cenas de luta de espada, tanto do Geralt como da Ciri, e às vezes até algumas da Yennefer, são muito bem coreografadas. É muito bonito de ver, é muito, muito legal. Para quem gosta disso e para quem gosta de sangue jorrando, cabeça rolando, tem isso assim aos montes. E as cenas de magia também são belíssimas, bem coreografadas, bem executadas, tem efeitos bem feitos. A cena da Ciri na Torre de Aretusa, muito bem feita. Toda aquela sequência ali final em Aretusa é muito legal. As cenas de luta dentro de Aretusa são muito bonitas. Aquela própria tramóia que tem ali do Congresso dos Feiticeiros inteiro. A gente vendo, né, como que o Geralt e a Yennefer vão ali descobrindo as coisas, os planos de cada um deles, todo aquele clima ali de tramóia. É uma sequência muito legal. Nos livros isso já é muito legal, mas a série fez um trabalho muito bom de adaptar isso e no que diz respeito à coreografia, efeito, no peso das coisas, principalmente para os elfos. Então, assim, tá bem interessante. Eu gostei muito da jornada do Cahir. Em alguns momentos eu achei que certas coisas não iam aparecer, porque, né, ele volta ali para Nilfgaard, e
eu fiquei um pouco com medo deles mudarem a trajetória desse personagem. Parece que não é isso que vai acontecer e eu tô bem empolgada para ver esse personagem nos próximos livros, porque só vou dar uma pincelada aqui. O Cahir, tanto na série como nos livros, ele começa parecendo um personagem meio irrelevante, né? E aos poucos a gente vai percebendo, né? Eu acho que a série, inclusive, tá conseguindo adaptar isso muito bem. Ele tem uma jornada bastante interessante, tá? Então, fiquem atentos. Se você não leu os livros, fiquem atentos ao Cahir. Se você não estava prestando atenção nele até nessa terceira temporada, tá? Fiquem atentos que esse personagem, eu espero que... Parece que é isso que vai acontecer, tá? Vão adaptar a história dele ali, dentro do possível, mais certinha. Eu espero que façam isso, porque a jornada dele é bastante interessante, tá? Então fiquem de olho no Cahir, prestem atenção, porque... Se preparem, porque vem aí. Dito isso, gente, eu gostei muito da terceira temporada. Eu acho que ela funcionou muito bem como adaptação. E as alterações que eles estão fazendo, de novo, não estão me incomodando nos livros, porque tá ali sendo coerente com o que eles estão apresentando na série. Os obeliscos, que a gente vê lá, toda essa trama, né? The Witcher: A Origem vai falar um pouco disso também, vai conectar um pouco essas coisas. A gente vê menção deles, mas a gente não vê mais nada nesse sentido. Mas tem aí uma preocupação de que eles não esqueceram isso no churrasco, tá? Então eu acho que tá funcionando muito bem como uma adaptação dos livros. As mudanças que eles estão fazendo estão funcionando muito bem pro enredo da série e pro universo compartilhado que eles estão começando a criar, né? Porque a gente tem aí uma pequena conexão entre a terceira temporada de The Witcher, né? Na verdade, as outras também. E The Witcher: A Origem, que foi lançado aí, é uma minissérie de 4 episódios que foi lançado entre a segunda temporada e a terceira temporada da série principal. Eu acho que eu não cheguei a fazer nenhum vídeo específico sobre The Witcher: A Origem, porque eu realmente não gostei. Achei meio meh. Eu falei, eu não vou gastar meu tempo fazendo um vídeo que vai ficar gigante pra poder reclamar. Eu falei disso num vlog. E acho que no vlog que eu falei que eu tinha algumas dúvidas de se quem não tivesse assistido essa minissérie iria entender a terceira temporada. Vou responder isso aqui agora. Vai sim, tá? Eles mencionam algumas coisas, contam ali, então assim, eles resolvem esse problema. The Witcher: A Origem você pode assistir para completar algumas lacunas, mas essas lacunas que ela completa, só quem tá muito atento vai perceber. E não são lacunas, tá? Não atrapalha o entendimento da série. Ela explica algumas coisas, mas se você quiser assistir só a série principal, tá de boa, tá? Não atrapalha você deixar de assistir. Se você não assistir The Witcher: A Origem, não atrapalha no entendimento da série principal. São conectadas, mas dá pra ver separado, tá? Mas se você for fazer a opção por assistir The Witcher: A Origem, eu acho melhor respeitar a ordem que ela foi lançada. Então, assiste ela antes da terceira temporada da série principal. Mas se você não quiser assistir The Witcher: A Origem, só vai pra terceira temporada mesmo. E é isso. E The Witcher: A Lenda do Lobo, a mesma coisa, mas eu recomendo que você assista, tá? Porque é muito bom. É um anime muito legal. Então é isso, tá? Eu tenho no meu planner, eu faço um controle ali das séries. Eu dei 5 estrelas pra terceira temporada de The Witcher. Eu gosto, tá? É um universo que eu gosto. De novo, eu não quero me repetir aqui, mas eu gosto de como a série tá fazendo um bom trabalho em adaptar. Eu acho que a Netflix tá, sim, fazendo um bom trabalho. E muita gente fala que a Netflix não faz adaptações muito boas, né? Por exemplo, a segunda temporada de Sombra e Ossos, por mais que seja bem legal, eu achei que tem ali alguns problemas. Eles fizeram algumas alterações que podem prejudicar o sentido da série se eles perderem a mão. Tem algumas coisas ali que não funcionaram bem pra mim. Mas no caso de The Witcher, até o momento, eu tô gostando do que eu tô vendo, tá? Então é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou da terceira temporada de The Witcher. Não deixa de conferir a playlist
com os outros vídeos que tem sobre The Witcher aqui no canal. A gente tem vários vídeos, tá? Resenha de todos os livros, crítica da segunda temporada, vídeos falando sobre outras coisas do universo. Então, eu tenho produzindo conteúdo sobre The Witcher aqui no canal. De novo, me conta o que você quer ver sobre The Witcher por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos, para o seu amigo que é fã de The Witcher, para o seu amigo que é fã ou só dos livros, ou só dos jogos, ou só da série, ou que já leu os livros e está assistindo a série, enfim, né? Compartilha aí para quem você acha que deve assistir The Witcher. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste os 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.